Pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão, gente? A Vi já tá mandando aqui um boa tarde. Seja muito bem-vinda, Vi. Que bom que você tá aqui. Quem tá chegando, gente, já vai deixando a curtidinha, deixa o comentário, participa da live, porque isso faz a gente conseguir crescer esse pessoal aqui o quanto antes, pra gente subir o público. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo. Rosália tá aqui também. Alessandra, olá. Sayonara, seja bem-vinda. Nancy Fátima, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui. Estevão, olá. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre como se posicionar, algumas dicas do porquê às vezes a gente reclama e cobra e o outro não muda, coisas importantes dentro de uma relação. E a gente vai começar todo esse tema assim que tiverem mais pessoas, tá bom? Eu não costumo fazer live nesse horário, então eu peço que vocês me ajudem curtindo bastante, engajando bastante com o conteúdo. Pode compartilhar, pode mandar presente, pode mandar mensagem, qualquer coisa ajuda as pessoas perceberem esse conteúdo e entrarem, tá bom? Gostei do tema, que bom, fico feliz. Claudineia, seja bem-vinda. Já tem muita gente chegando, que bom. Vamos ver se hoje eles não vão fechar minha live de novo. Boa tarde, amo seus conselhos, que bom. Charles, seja bem-vindo. Rosália, olá, ótimo assunto. Que bom que você gostou, Rosália. Rodrigues, boa tarde. Eu me posicionei, levei um fora. Sayonara, é ruim, né, Sayonara? Mas acontece muito e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Seus conteúdos me ajudam muito. Que bom que você tem gostado, fico feliz. Tenho tantas perguntas e não sei fazer nenhuma. Bom, tente, mande alguma. Eu sumi do mapa e depois de 5 meses ele apareceu. Acontece muito. Foda que demora tanto tempo, né? As pessoas podiam se tocar antes. Hugo, minha namorada acabou de terminar comigo, depois de 7 anos, pois diz gostar de outro, tô muito mal, eu acredito. Se você precisar, vem se consultar, tá bom? Faz uma consulta comigo, a gente conversa sobre isso com o tempo e eu te ajudo nesse processo. Bom, pessoal, vamos lá então, começar o nosso tema. Vitor, perguntando qual a minha opinião sobre o bacharelado em psicanálise. Eu acredito, Vitor, falando de uma forma muito honesta com você, que a gente tem a formação e a gente tem o estudo, são coisas diferentes, tá? Tem gente que se forma e não estuda, a pessoa vai lá, faz aquele básico necessário e não vai ser um bom profissional. Então, é importante entender que para você ser um bom profissional, você não precisa estar na escola, você precisa estudar. Então, tem muitas pessoas que fazem ali o básico para formar e estuda por fora e ficam profissionais muito melhores. Se você vai usar o bacharelado como uma forma de crescer na carreira, mas compreendendo que é a sua escolha de manter o estudo diário que vai fazer diferença e não necessariamente o que você está fazendo lá, aí sim vai ser muito bom. Pessoal, vamos falar então de posicionamento, tá? E o que eu noto hoje em dia? Dentro do consultório, grande parte das pessoas que reclamam sobre isso falam para mim que conversam com o parceiro, que dialogam, que tentam explicar o que está acontecendo, só que as coisas não mudam, não resolvem. Ela se posiciona, ela reclama, ela cobra e as coisas continuam do jeito que estão. Ou então a pessoa muda, só que ela muda por 1 semana, por 2 semanas e depois volta a ser o que era de novo. Tem pessoas até que estavam no término, tipo assim, o relacionamento acabou, a pessoa terminou, aí o parceiro veio querendo voltar, a pessoa aceitou de volta. O parceiro falou que ia mudar, passou um tempo, voltou a ser o que era. Então assim, são casos que a gente nota que as pessoas são muito acomodadas, elas continuam fazendo aquilo que a gente já falou que era errado e o relacionamento continua muitas vezes, sempre sendo ruim. Então é muito interessante a gente aprofundar um pouquinho nessa área de posicionamento. Não esqueçam de deixar a curtidinha, tá, pessoal? Vão curtindo a live aí, que isso é muito importante. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, gente, quando dentro do meu discurso eu falo muito, só que eu não falo aquilo que é fundamental, eu não vou ser ouvido. Então tem muitas pessoas que elas falam, elas explicam, só que elas não falam aquilo que de fato é importante. Por exemplo, eu atendi uma paciente recentemente que ela estava muito chateada com o marido, porque o marido às vezes estava dentro de um local com ela, com amigos, e ele falava de formas que ela não gostava, sabe? Fazendo brincadeiras, sem graça, e ela não gostava. Aí ela foi e reclamou com ele, falou com ele que ela não se sentia amada, que ela sempre se sentia deixada de lado, que ela sentia que ele gostava mais da família e dos amigos do que dela. E ela falou durante muito tempo sobre os sentimentos. Só que em momento algum ela falou sobre as brincadeiras sem graça diretamente. Ou seja, ela falou durante muito tempo, mas não falou o que precisava. Então essa pessoa, quando faz isso, ela se torna cansativa, ela se torna maçante. E a pessoa que está ouvindo não vai continuar te ouvindo por muito tempo. Ela vai entrar no modo automático, entendendo que você está só reclamando, que você está só muitas vezes descarregando as suas frustrações, e isso não vai resolver o problema.
Então, pessoal, o primeiro ponto do posicionamento é conseguir entender que não basta falar, não basta conversar. Eu preciso ser objetivo, eu preciso falar aquilo que de fato é importante, que precisa ser mudado. Então, o primeiro ponto é descobrir o que precisa ser mudado. Gente, é impressionante, só que grande parte das pessoas, elas não sabem exatamente o que precisa ser mudado. Tem muita gente que fala pra mim assim, Hugo, meu marido tem que ser mais carinhoso. Aí eu pergunto, tá, como? O que ele tem que fazer para ser mais carinhoso? Ela, não sei, ele tem que ser mais carinhoso. Eu sinto ele distante. Você percebe que às vezes a pessoa não sabe o que quer que o parceiro faça? Poxa, mas ele vai ser carinhoso como? Você quer que ele mande mais mensagem, que ele te ligue mais? Você quer elogio? Você quer um homem que senta para conversar com você? O que você quer? Obrigado pelo presente, agradeço. Esse é o ponto principal, pessoal, descobrir o que nós queremos. Não dá para eu chegar num objetivo se eu não sei o que eu quero, se eu não sei onde eu quero chegar. Eu preciso saber qual é o meu caminho para eu saber aquilo que eu vou falar para o outro. Então, no momento que eu vou conversar, a primeira coisa a ser entendida é que a conversa, o diálogo, quando é com o objetivo de aliviar as tensões, está errado. Eu não deveria aliviar tensão dentro do relacionamento, eu deveria resolver o problema, usar a tensão, aquela ansiedade, aquela coisa que me faz ficar incomodado, para sentar e resolver o problema. E não simplesmente para tentar me sentir bem momentaneamente, quando na verdade não é isso que importa. Então a pergunta é, dentro do seu relacionamento, o que tem que mudar? É a primeira coisa que eu quero que vocês respondam, tá bom? Vitória, que bom que você está aqui, fico feliz, seja muito bem-vinda. A primeira pergunta para vocês é, o que tem que mudar dentro do seu relacionamento? Como tem que mudar? Qual é essa diferença que você busca? Li, obrigado pela rosa. Mandem bastante presentes, tá, pessoal? Isso é muito bem-vindo. Então, o que precisa ser mudado para que você sinta que o relacionamento vale a pena? Para que você sinta que dá para continuar? Para que você consiga ver um futuro com essa pessoa? Obrigado, Li. Mensagem aqui da, como é que é? Bandeira, tá sem nome. Carol, obrigado. Adoro sua concentração na live, ainda consegue agradecer os presentes. Eu acabo criando uma linha de raciocínio que fica bem fácil de seguir. Então, quando eu vou começar a perceber o que eu preciso, eu vou notar que às vezes faltam coisas e eu não comuniquei ainda essas coisas. Então, talvez eu seja uma pessoa que goste muito de tempo de qualidade. A Rafa é desse jeito. Ela adora sentar, conversar sem fazer mais nada, só para ficar batendo papo comigo. E é uma coisa que é importante para ela. Eu, por outro lado, adoro gestos de carinho, tipo beijo, toque físico, adoro essas coisas. Então, nós somos um pouco diferentes nesse ponto. Eu tenho que fazer por ela, ela tem que fazer por mim. Só que a questão é, como que eu vou fazer isso se eu não sei o que falta? Ou seja, eu só sei que isso é importante para a Rafa porque ela me falou. Se ela falasse comigo, nossa, você é pouco carinhoso, eu ia pensar, não sou, eu te beijo o dia inteiro, eu te dou carinho o dia inteiro, como que eu sou pouco carinhoso? Só que a forma de carinho que ela busca é outra. Então é muito importante a gente conseguir fazer essa comunicação. Euzélia, responde as perguntas. Euzélia, estou fazendo um tema, às vezes respondo perguntas, mas é importante a compreensão de vocês, tá? Porque a live não é só para responder perguntas. Tem gente que fica até chateado. Pessoal, se vocês ficarem chateados com isso, marquem uma consulta, tá bom? Isso aqui é um momento de diálogo, não é só para responder pergunta, não. Então a gente precisa começar a perceber se nós estamos sendo objetivos dentro do nosso relacionamento, tá? A pergunta é, o seu parceiro, ele já sabe exatamente aquilo que você não gosta? Você já comunicou? Aí vem o segundo ponto, a forma de comunicar. Depois que você descobre que você sente falta de carinho, que você sente falta de afeto na forma de toque físico, de beijos, de abraços, e você fala para a pessoa isso, você tem que saber a forma de falar para a pessoa não entrar na defensiva. Aí entra um ponto legal, não sei se vocês já notaram, às vezes vocês vão falar com uma pessoa que está faltando alguma coisa e a pessoa simplesmente se defende. Ela fala, não, mas eu faço um tanto de coisas por você. Você está me cobrando beijo? Caramba, eu te compro várias coisas, eu te dou presentes, como é que você pode reclamar disso? Porque na hora que você foi falar, talvez o seu discurso ele foi voltado para o outro. Isso é muito importante também, gente. Quando eu vou falar alguma coisa que eu sinto que tem que melhorar, eu tenho que falar do que eu sinto e não do outro, tá? Eu tenho que falar do que eu preciso. Então eu falo para a pessoa que eu preciso de mais beijos, que eu tô me sentindo um pouco de lado. Eu sei que é o seu jeito, sabe? Eu sei que você não faz por mal, mas eu sinto que eu não consigo estar num relacionamento assim, porque eu preciso de mais carinho, de mais atenção, de mais tempo, e eu preciso que você faça isso por mim. Porque se você fala dessa forma, não tem como a pessoa entrar na defensiva. Se ela, por exemplo, falar assim, olha, eu não faço por mal, eu não tô te atacando, e você vai falar para ela, eu sei que você não tá me atacando, mas eu preciso disso. Eu sei que é o seu jeito, não tô te culpando, mas eu preciso disso. Então a pessoa ela não vai ter como simplesmente brigar com você se você está falando dessa forma. Você está falando de você e não do outro. Você está falando da sua falta e não atacando o outro, como se aquilo que ele fizesse fosse errado. E para isso eu preciso entender que
O outro nem sempre está fazendo por mal, tá, pessoal? Isso é importante. Às vezes, quando falta, a gente acha que o outro é horrível. Só que não, às vezes é só o jeito do outro. Então a gente tem que dar uma chance, um voto de confiança para ver se essa pessoa vai mudar. Cadê a Rafa? Beijos para ela. A Rafa tá ali no quarto. Eu acho até que ela deve estar assistindo a live. Deixa eu ver umas mensagens aqui. Liz Neide, obrigado pela rosa. Sempre falo pro meu namorado que eu me sinto melhor quando ele me abraça e me dá carinho. Ótimo, isso é muito bom. É um reforço positivo. Na hora que ele te abraça, você retribui falando isso para ele, falando que você ama o abraço, que isso realmente faz o seu dia ser melhor para ele perceber que isso é muito bom. E se caso faltar, aí você vai fazer um posicionamento. Saber qual é a linguagem do amor do parceiro é importante, muito. Isso ajuda bastante. Isso está além das minhas habilidades. Relógio falando aqui. É lindo o amor que você tem pela Rafa. Eu adoro aquela coisinha cabeçuda linda. E daqui a pouco é a mesou aqui, que ela entrou na live agora. Já tá rindo ali, ó. Vamos ver o que ela vai falar. Será que dá para ter esperança sobre um relacionamento tóxico? É tóxico. Se é tóxico, não dá. Rafa, obrigado, amor, pelo presente. Obrigado, Patrícia, também agradeço os corações. Então a gente precisa entender que se o relacionamento é tóxico, ou ele muda, ou eu termino. Como que vai mudar? Com posicionamento, comunicando ao outro, colocando no outro a possibilidade da perda, mostrando que ele pode me perder caso o relacionamento continue do jeito que está. Então eu preciso conseguir avaliar dessa forma. E dentro do posicionamento ainda, pessoal, entram algumas outras coisas muito importantes, porque a gente acha que é só chegar e se posicionar. Só que vocês já viram até aqui que, em primeiro lugar, eu tenho que ser objetivo. Não adianta falar o que eu sinto, eu tenho que falar o que a pessoa tem que mudar, ela tem que entender. Eu tenho que falar de uma forma que a pessoa não se sinta atacada. Seres humanos são egóicos, seres humanos se protegem quando se sentem atacados. Então eu preciso, de fato, saber falar da forma correta. Entra um terceiro ponto que é fazer a minha palavra ter valor. Tem muitas pessoas que dentro do relacionamento falam várias vezes, olha, se isso continuar, eu vou terminar, eu não aceito isso, eu não perdoo traição, eu talvez, eu não consigo conviver com alguém que me trata assim. Só que a pessoa aceita, perdoa e convive, então a palavra dela perde o valor. Aí na hora que essa pessoa se posiciona, não vai dar efeito nenhum, porque ela simplesmente já mostrou várias vezes que ela simplesmente fala da boca para fora. Então você tem que fazer a sua palavra ter valor, ou seja, tudo que você fala tem que acontecer, entende? Você falou, eu vou fazer uma lasanha hoje, faça a lasanha, porque se você não fizer, você já abaixa a sua palavra. Se você fala que você não vai sair com seu parceiro porque ele te tratou de uma forma ruim, não saia. Mas ele trouxe rosas, pediu desculpas, ainda assim não saia porque você deu a sua palavra. Então você começa a reforçar a sua palavra em várias atitudes pequenas, para a pessoa começar a entender que quando você fala, aquilo acontece, que não tem chance de não acontecer. E aí quando você precisar de um posicionamento e você falar para essa pessoa que desse jeito não dá, ela vai entender que desse jeito não dá porque você já mostrou que você cumpre a sua palavra. Isso remete à nossa quarta teoria aqui do posicionamento, que é o fato de que eu não posso ter medo de perder. Pessoal, se eu tiver medo de perder, eu não consigo nada, tá? Isso não dá para acontecer dentro de um relacionamento. Então eu preciso entender que é melhor perder um relacionamento ruim, é melhor perder uma pessoa tóxica, é melhor perder alguém que não quer mudar para me fazer feliz, do que ficar num relacionamento que não vale a pena. Então, para isso, eu preciso conseguir quebrar as minhas dependências emocionais, porque se eu for dependente, eu vou ter medo de perder o outro. Se eu tiver muita insegurança, se eu achar que ninguém vai me amar além dessa pessoa, se eu for uma pessoa que me vê de uma forma rebaixada em relação aos outros, então, por causa disso, existe ali a necessidade de fazer a minha evolução pessoal acontecer. Eu tenho que trabalhar quem eu sou, sentir admiração por quem eu sou, ver o mundo de uma forma legal, quebrar o romantismo, trabalhar minhas dependências e minhas inseguranças. Porque aí eu quebro o medo da perda. E eu vou entender que eu quero uma pessoa na minha vida, sim, mas eu não quero qualquer pessoa. Eu quero uma pessoa que atenda aos meus parâmetros, que seja carinhosa, que seja leal, que seja fiel, uma pessoa que esteja do meu lado, que seja parceira e por aí vai, qualquer que sejam os meus parâmetros. E se essa pessoa não atender, eu simplesmente vou terminar. Mas ela é incrível. Não é. Essa pessoa não atende os seus parâmetros. Talvez uma pessoa que é incrível em tudo isso, mas não é fiel. O que adianta? Mas e se fosse? Sim, mas não é. Então a gente tem que começar a focar nesses aspectos. Aí se eu tenho isso, se eu tenho essa objetividade, se eu consigo comunicar de uma forma legal, se eu consigo não ter medo de perder e eu falo para a pessoa que se ela não mudar eu vou terminar, gente, a chance dela mudar é enorme, mas enorme mesmo. Dentro de consulta a gente faz isso o tempo todo e minhas clientes têm uma reviravolta nos relacionamentos com isso. Recentemente, foi em dezembro, teve uma cliente minha que o namorado já estava enrolando o casamento há anos
e a gente fez um posicionamento e ele marcou o casamento com ela. Ou seja, uma simples coisa que dá diferença. Só que a gente tem que fazer da forma correta. A minha cliente estava disposta a separar se ele não pedisse em casamento. Ou seja, ela não tinha medo de perder. Então a gente precisa ter essa liberdade para o outro sentir que a gente tem valor. Senão, a gente não vai valorizar. Por exemplo, tipo um copo. Se eu sei que eu tenho aqui 1000 copos, que eu posso quebrar, que eu tenho outro, será que eu vou tomar tanto cuidado? Eu tenho uns montes, entende? Agora, se eu tenho só um, se eu tenho só dois, caramba, que trabalho que vai me dar, ter que comprar na internet, esperar chegar. Então eu vou tomar cuidado com o copo. Da mesma forma, um relacionamento. Se a pessoa percebe que você está com ela, apesar de qualquer coisa, ela não se importa com o que ela vai fazer. Porque ela sabe que no máximo vai ter uma briga, vai ter um tempo de discussão, um tempo sem ir para a cama e depois está tudo bem. Mas isso não pode acontecer na mente da pessoa, tá bom? Deixa eu ver umas mensagens aqui. Estou conversando com um homem, e ele se estressou porque eu esqueci a profissão dele. É um homem que está levando as coisas para o lado errado, né, Cleo? Por quê? Poxa, você esqueceu a profissão, o cara está estressado, já deve ter aí algumas inseguranças, talvez ele ache que você está conversando com outras pessoas ou que você não está focada nele, quem sabe até um trauma. De qualquer forma, é uma atitude que você não deve tolerar, tá bom? Você não deve tolerar, não tolere de forma alguma, porque senão isso vai aumentar. Perder alguém ruim para você não é perder, é ganhar. Exatamente, Fran. Isso é muito bom. E quando a gente pensa, parece muito óbvio, né? Só que quando a gente está dentro de uma relação de anos, é difícil. Muito difícil. Pessoal, live aberta, perguntas. Quem quiser mandar mensagem, fique à vontade, tá bom? A partir de agora eu vou bater papo com vocês e responder dúvidas. Enquanto vocês mandam, gente, isso que eu falei para vocês de posicionamento, eu quero que vocês notem o seguinte, eu falei sobre coisas importantes para você se posicionar e para ser efetivo. Dentro do treinamento, a consciência do não sofrer, a gente vai abordar cada um desses tópicos. Então a gente vai falar sobre como fortalecer a sua palavra, sobre como ser objetiva, vão ter exercícios para aprender essa objetividade, sobre como comunicar ao outro. A gente vai falar sobre a estrutura do posicionamento, quando aplicar, quando não aplicar, para que serve, quando que eu devo usar ou não, para que a gente consiga fazer isso de forma efetiva, tá bom? Então esse tema de posicionamentos é um dos temas que a gente vai falar no treinamento e é um tema que vai ser muito detalhado. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E pessoal, tá muito barato, tá? Uma consulta comigo hoje é R$450 por vídeo chamada, consulta inicial. Depois eu tenho outros planos mais baratos para terapia, mas a primeira é R$450. Esse treinamento tá R$99,90. É uma pechincha, é muito barato. E são 20 dias comigo dentro de um grupo privado, onde a gente vai conversar diretamente. Vocês vão poder mandar dúvida para mim, a gente vai bater um papo. E a gente vai ter lives exclusivas também, que eu vou falar coisas que eu não posso falar aqui, obviamente, porque o TikTok me baniria por ser muito explícito. Então lá a gente vai aprofundar. Quem quiser fazer parte, manda mensagem no direct do meu Insta, Hugo Costa PSI, tá bom? Rafa Coutinho, manda aqui o meu Insta, por favor, e as informações do treinamento, tá? Os detalhes principais, amor, se você puder, já vai ajudar bastante para o pessoal ter uma noção. Lá no Instagram, Hugo Costa PSI, tá bom? Mesmo arroba daqui. Vamos lá, ver a mensagem de vocês. Enquanto isso, vão curtindo, tá, pessoal? Deixa de curtir não, isso é importante. Quando assedia muito e no final a gente se posiciona, mas a pessoa briga em vez de fazer, como faz? Ó, vamos pensar o seguinte, você se posicionou, você falou pro cara, ó, desse jeito não dá. Se você continuar assim, eu vou terminar. Brigou com você, o que você faz? Termina. Você já se posicionou, entende? Tem gente que fala, Hugo, mas ele não aceitou meu posicionamento. Ele não tem que aceitar, é um posicionamento. Posicionamento significa eu me colocar em uma situação. Mari, obrigado. Agradeço pela rosa, você é uma pessoa incrível. Então, se eu me coloquei nessa situação, independente de como o outro se coloca, eu estou aqui. E eu vou terminar se continuar assim, entendeu? Posicionamento tem que ser direto, tem que ser objetivo e tem que ser final. A gente não negocia um posicionamento bem feito. Obrigado, Suelen. Vou começar a namorar um rapaz. Ele disse que ainda gosta da ex. O que faço? Leila, analisa, pergunta para ele como que foi o relacionamento e por que foi o término, para você entender um pouco melhor. Porque talvez, Leila, pode ser que o relacionamento não estava bom. Vamos supor que ele amava ela muito e ela o traiu, beleza? Ele decidiu terminar. A atitude dele foi certa, terminou, ótimo. Só que o sentimento não vai sair do dia para a noite, então é normal que ele ainda goste, tá? Patrícia, obrigado. Então, Leila, no caso, se ele ainda gostar, é uma coisa comum, por esse motivo, por algum motivo que seja desse jeito, e o sentimento vai se esvair com o tempo, tá? Isso não vai te afetar, não. Então tem que pensar nisso, se ele quer voltar ou não. Conversa com ele. Responde a minha, por favor. Patrícia, manda de novo, vai mandando, porque as mensagens vão passando. Então, se eu não vi a sua, ela passou, tá bom? Vai mandando aí. Ver o ex em outros homens é um problema?
não necessariamente um problema, é a sua mente tentando te forçar a viver uma coisa, a viver um padrão que você estava acostumado. Então talvez você gostava, você tinha expectativas, sonhos, planos e você começa a projetar isso nos outros, tá? É uma coisa que tende a passar com alguns meses, mas se não passar aí você vem fazer terapia que eu te ajudo com isso. A maturidade da mulher em um relacionamento ajuda muito não ir pela emoção e sim pela razão. Sim, concordo. Concordo muito com você. Como se posicionar quando a pessoa diz que está tendo uma autoproteção? Não se posiciona. O posicionamento, ele é só quando quebra os seus valores. Se a pessoa te comunicou isso, ela está te informando de uma situação atual dela. Você vai simplesmente falar, tudo bem, entendo sua situação, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? E a pessoa vai falar, tem. Se tiver, ajuda. Se não tiver, tudo bem. Observa como que o relacionamento tá. Se o fato dele ser assim fizer com que você perca a qualidade de vida, estiver deixando estressante a relação, aí você se posiciona, entendeu? Não quanto à visão dele, mas quanto ao que está sendo ruim para você. Então, primeiro você deve observar. Andressa, boa tarde. Seja bem-vinda. Hugo, se você se posiciona e a pessoa continua agindo da mesma forma, então tem que terminar, você tem que fazer aquilo que você falou que ia fazer no posicionamento. Nem todo posicionamento ele é com foco interno. Por exemplo, vamos supor que eu vou na casa da mãe da Rafa com ela, tá? Um exemplo. Aí, em algum momento, a Rafa me faz ficar com vergonha de alguma coisa que ela não deveria fazer. E aí eu falo pra ela, Rafa, olha, eu não gostei da forma que você me tratou, e se caso acontecer de novo, eu não vou mais na casa dos seus familiares com você. Então, se ela fez de novo, eu vou cumprir o que eu falei. Eu não vou mais na casa dos familiares com ela, até ela merecer isso. Então, é aquela consequência que eu falei que ia acontecer que eu tenho que fazer. Se eu falei que ia terminar, eu tenho que terminar, entendeu? Então, por isso que eu tenho que pensar muito no que eu falo, porque eu tenho que falar coisas que eu sei que eu vou conseguir cumprir. Senão, também, essa pessoa não vai me respeitar mais. Eu tenho medo de amar outra pessoa, então vem fazer terapia. Esse medo vai te privar de muitas coisas boas. Como se posicionar quando a pessoa diz que está tendo uma auto... Ah, não, isso que eu já vi. Vamos ver a próxima. O que fazer? Sou muito masculina. Acho que é isso, né? Acho que é. Olha só, eu tenho uma paciente que ela estava com esse mesmo problema. Ela ia nas baladas e ninguém chegava nela, ninguém, sabe? Aí eu pedi para ela fazer vídeos dela na balada e ela era muito expansiva, ela falava muito alto, a postura dela era masculina em vários aspectos. E aí ela mudou. A gente fazendo terapia, eu fui treinando ela nesses aspectos, ela mudou isso. E o pessoal começou a chegar. Assim, não é difícil. Só que a postura masculina, ela pode ser masculina em vários aspectos diferentes. No jeito, na fala, nas expressões, na forma de se portar, no pensamento, qualquer coisa. Então, assim, primeiro eu tenho que avaliar como a sua postura é para conseguir te ajudar com isso. Então é legal você fazer uma consulta de avaliação, tá bom? Você pode agendar pelo direct do meu Insta também, Hugo Costa PSI. Ou entra no meu site, que está aqui na bio, o site da My Mentor, e vai em Entre em Contato. Mensagem da Thalita. Ando repetindo muitos padrões em relacionamento. Como mudar isso de forma consciente? Thalita, descobrindo o padrão, descobrindo que tipo de homem você quer e se forçando a conhecer homens fora do padrão. Ou seja, momentaneamente você vai ir contra aquilo que gera química em você. E vai parecer ruim, mas vai te ajudar. Se precisar de ajuda, vem se consultar também. Você acha errado contar para o atual do seu ex que ele está te procurando? Ângela, obrigado pela rosa, agradeço. Vanessa, de forma alguma, não acho errado, mas também não acho necessário, porque talvez ela pode achar que você está só querendo atrapalhar e ele pode virar isso tudo contra você. Então, assim, ele está te procurando? Bloqueia, tá? É muito simples. Ah, te ligou, fala que vai denunciar ele. Então, não tenta entrar em contato com ela se você não tiver uma certeza muito grande que deve fazer isso. Devo me afastar do meu ex? Ainda falo com ela, não entendi. Só por essa pergunta não dá para eu te responder. Andressa, eu sou psicanalista especializado em relacionamentos amorosos, ou seja, inteligência relacional e inteligência emocional, tá bom? Faz uma semana que estou conversando e o cara fica falando para eu morar com ele. Nossa, talvez ele seja muito desesperado, né, Cleo? Talvez. Mas vai com calma. Tipo assim, mostra para ele que você quer conhecer, que é importante para você agora só uma conversa. E tenta ir com as coisas devagar, para você ver como que ele é. Porque talvez isso seja simplesmente um jeito, mas talvez isso vá afetar o seu relacionamento. Tem uma personalidade muito forte, isso pode atrapalhar o relacionamento? Pode. Personalidade muito forte, pessoa muito submissa, subserviente. Qualquer exagero tende a atrapalhar, tá bom? Qualquer polaridade. Mensagem da Má Oliveira. O que fazer quando a pessoa ama, mas não gosta de relacionamento à distância? Bom, então não dá para ter um relacionamento à distância. Ou vocês se mudam para perto, ou vocês não se relacionam.
O amor não é não é todo necessário para se ter uma relação. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Kátia. Seja bem-vinda. Você acha que se afastar um pouco atrapalha o relacionamento? Depende do contexto, Ana. Depende do relacionamento, depende de como você vai fazer isso. Por exemplo, uma pessoa que namora, que se encontra todo dia, que quase sempre dorme na casa um do outro, se afastar um pouco não vai fazer mal. Tipo, você encontra todo dia, você começa a encontrar 3 vezes por semana, isso não vai afetar. Agora, você está saindo com a pessoa ainda, você encontra a pessoa 1 vez por semana e você vai afastar, aí vai afetar. Então depende do contexto atual e depende do porquê que você vai fazer isso. Porque tem coisa também que não vai resolver nada se você afastar. Vamos ver. Para ser psicanalista tem que ter graduação em psicologia? Não, você pode ter ou pode não ter. Depende de você, depende do que você quer, mas de qualquer forma qualquer pessoa pode fazer psicanálise, pode se tornar psicanalista e pode se especializar nessa área. Como saber se o relacionamento acabou? Sami, o relacionamento ele só acaba quando você termina. Então talvez tenham acabado ali os motivos para você se relacionar. Então você tem que começar a ver se o relacionamento está mais pesado do que leve, se gera mais tensão do que tranquilidade, se gera mais preocupações do que a sensação boa de estar ao lado um do outro. Se perdeu admiração, respeito, segurança, desejo, se você olha para o seu futuro e não se vê com essa pessoa, aí você sabe que tem um problema muito grande. Só que, às vezes, dá para resolver, tá? Então, tem muitos casos que a gente resolve dentro de consulta, mas para isso tem que se consultar. Aí eu vou te avaliar a sua relação e descobrir se dá para consertar ou não. Se der, eu te ajudo com isso. Se não, eu te ajudo a terminar também. Eu gosto de ser submissa, super tranquilo, Pamela. É só você encontrar um homem que goste de dominar, que você vai ficar muito bem. Boa tarde, tenho 31 anos de casado, já conversei com ele, mas ele continua me tratando mal. Conversar não vai adiantar. Você já conversou, né, Patrícia? Então não converse de novo. Agora o próximo passo é um posicionamento muito bem estruturado, seguindo tudo aquilo que é importante. Rafa, obrigado, amor, pela rosa, agradeço. Então, Patrícia, é mais legal agora se agendar uma consulta para eu te avaliar e te orientar quanto a isso, tá? Porque se o posicionamento for mal feito também, você não vai ter muito resultado, não. Manda mensagem lá no meu Insta, agenda uma consulta. Rafa, manda de novo aí pro pessoal como fazer agendamentos e como se inscrever no treinamento, tá? Obrigado, amor. McLean, acho que é isso, né? Como é que é? McLean. Obrigado pelo presente. Mensagem aqui da Gislaine. Não chama a atenção das pessoas. O que interfere na minha autoestima e autoimagem? Como melhorar? Chamando a atenção das pessoas. Algo, como que eu chamo a atenção das pessoas? Aí tem que ver o que na sua postura afeta isso. E pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser a forma que você fala, pode ser a sua postura, a sua linguagem corporal, a roupa que você veste. Qualquer coisa pode realmente afetar nisso para você não ser notada, tá? E a gente tem que fazer uma avaliação. É uma pergunta muito genérica. Qual conselho você me daria para o meu relacionamento à distância? Para ele se manter vivo. Vamos entender, Daya, que um relacionamento ele precisa de coisas que são essenciais. Precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de respeito, precisa de segurança, de confiança, de lealdade, de admiração. Precisa de várias coisas. Precisa manter o equilíbrio entre fraterno e sexual. Então, se você está com um relacionamento acabando, se destruindo, se rompendo, tem que descobrir qual ponto está se rompendo. Entende? Esse que é um ponto interessante que a gente faz dentro da avaliação, descobrir qual ponto tem que ser trabalhado. É tipo um carro, gente. Imagina que você tem um carro e ele para de andar. Aí você liga para o mecânico. Opa, beleza, meu carro parou de andar, o que eu faço? Ele vai te falar, depende. Porque pode ter um problema no motor, pode ter talvez acabado o combustível, pode ser uma coisa simples ou complexa, mas ele só vai saber quando avaliar. E podem ser várias coisas. Então, por isso é tão importante a avaliação, tá, pessoal? Não deixem de fazer. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Eu já tinha falado que eu ia embora, então vá. Não volta atrás com sua palavra, não. Olá, adoro, você está de parabéns. Neuza, obrigado pelo carinho. Quais conselhos você dá para superar alguém? Raíssa, afastamento total, psicológico e físico. Então, assim, não fica conversando com a pessoa, não fica stalkeando a pessoa, pede para suas amigas pararem de falar da pessoa, não vá a locais que você ia com ele. Comece a fazer coisas por você, que fazem você evoluir e ser feliz. Então vai estudar, vai progredir na academia, vai fazer um curso, qualquer coisa que eleva a sua percepção de si mesmo. Dança, por exemplo, aprender uma língua nova, qualquer coisa que serve. E faça coisas que você não fazia quando estava namorando, para você perceber a beleza de estar solteira. Converse com outras pessoas, passeie, viaje, faça coisas diferentes. Com essas 3 coisas em dia, vai acelerar muito o processo e você vai superar mais rápido, tá bom? A não ser, é claro, que tenha se desenvolvido um trauma. Aí você precisa de tratamento. O que acha da mãe dar mais carinho
do que os filhos? Acontece muito. Muitas mães dão mais carinho. É uma coisa que é normal. Se a gente for ver dentro de todo o relacionamento interpessoal, relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, relacionamento entre irmãos, entre namorados, casados, sempre tem uma pessoa que é mais carinhosa. Isso é uma coisa muito comum. A pessoa que trai vai sempre trair, não vale a pena ficar num relacionamento quando já teve traição? Carol, a pessoa que usa droga sempre vai usar? A pessoa que, sei lá, cometeu um crime sempre vai cometer? A pessoa que jogou uma pedra num passarinho sempre vai jogar? As pessoas mudam, evoluem, as pessoas mudam de pensamento. Então as pessoas podem mudar ou não mudar. Eu não posso tentar facilitar a explicação falando para você que a pessoa nunca muda ou que sempre muda, porque as duas coisas são mentiras. As pessoas podem mudar. Elas vão mudar? Não sei. Depende da pessoa. A pessoa só muda se ela quiser, se ela se esforçar para isso, porque não é fácil. Então, para a pessoa mudar aquilo que ela é, tem que ter evolução. Se a pessoa evoluir, ela muda. Tá bom? Então, isso que eu posso te dizer. Não dá para ter certeza de nenhum dos dois. Minha amiga... Não, como é que é? Minha namorada traiu muito o ex. Tenho medo de continuar com ela. Luiz, não fica. Sabe por que não, Luiz? Por causa disso que eu acabei de falar. A questão é, ela traiu o ex. Por quê? Converse sobre isso. Porque vai ter um motivo. Ela pode falar pra você, eu fui fraca, eu fui desleal, eu queria muito trair, tava louca com outro cara, ou eu já não tava aguentando de tanta sacanagem no meu relacionamento e eu acabei tendo essa fraqueza. Então cada motivo vai ser diferente. Vamos supor, ela traiu porque ela viu um cara e ela ficou apaixonada com o cara. Fraqueza dela não faz sentido você continuar com ela se ela ainda for fraca. Só que você consegue avaliar o nível de força emocional dela prestando atenção. Ou ela traiu por extrema ansiedade de um cara que só a tratava mal. Não é tanto o problema dela, porque todo ser humano é fraco, alguns mais do que outros. E quando submetidos a estresses exagerados, algumas pessoas fazem o que não deviam e se arrependem. Se for o caso, é mais tranquilo. Por isso que é muito importante você olhar para a pessoa e não para o passado, olhar para o que ela é hoje. Vamos ver mais aqui. Vocês também acham normal a mãe dar mais afeto para o padrasto do que para os filhos? Sim, também é normal, tá, pessoal? Isso é uma coisa muito comum. Tipo, a gente vê mães que dão mais carinho para um filho que para outro. Porque o ser humano, ele ama mais uma pessoa do que a outra. O sentimento, ele sempre está ondulatório e uma pessoa faz por merecer mais do que outra. Então isso vai acontecer, tá? Isso tende a acontecer muito. Tipo, imagina, a mãe, ela tem um namorado que a trata muito bem, que é incrível, que está sempre com ela. O filho só faz coisa errada, maltrata ela, muitas vezes não dá atenção. Ela vai desenvolver um sentimento de carinho maior pelo namorado. Isso é normal. Como me posicionar com enteados alienados? Isso não basta para você se posicionar, tem que ter mais informação. Se você se consultar comigo, eu vou precisar de muito mais informação para poder te orientar em um posicionamento, tá bom? Você só me falou com o texto base, mas e todo o resto? Todo o resto é importante. Ei, mozão, Rafa Coutinho tá aqui me olhando. Em um ano, ele só me procurou 2 vezes. Será que ele está me traindo? Patrícia, se você está falando de... Olha, ele está te traindo, não dá, tá? Mas pode ser que esteja te traindo, pode ser que ele esteja com os hormônios totalmente ruins, carga excessiva de trabalho, tem que avaliar, tá? Mas é um sinal de alerta. Ou seja, isso significa que você tem que voltar a sua atenção para o seu relacionamento porque algo está acontecendo. O que? Aí não dá para saber, entende? A gente tem que fazer uma avaliação para conseguir chegar mais perto da resposta original. Muito obrigado pela sua resposta. Ela diz ela e os amigos que o ex era muito tóxico e talvez de fato seja, Luiz. Então a questão é, qualquer pessoa, Luiz, pode te trair ou qualquer pessoa pode ser fiel com você. Uma pessoa que nunca traiu pode não te trair ou te trair. Uma pessoa que já traiu pode não te trair ou te trair. Então avalia por quem ela é. Se ela te trair, você termina, entendeu? Ah, eu perdi tempo. Não perdeu, você está gostando do relacionamento, não tá? Então, se caso em algum momento você deixar de gostar, você termina. Você pode fazer isso a qualquer momento. Então, só se for ruim, aí é normal. Reja, não. Você não entendeu o que eu te falei. Eu tô te falando que uma das coisas é que um relacionamento ruim entre mãe e filho pode afetar isso. Mas é uma das coisas. O simples fato de eu estar com 2 pessoas na minha vida, uma mãe e uma irmã, um namorado e uma filha, 2 pessoas faz com que eu tenha 2 visões diferentes. Cada pessoa representa para mim algo e por mais que as 2 sejam boas, alguma vai me tocar mais do que a outra e vai estimular mais o meu amor do que a outra. Logo, mais a minha vontade de cuidar, tá bom? Então essa oscilação é absolutamente comum. Mas é claro que ela pode acontecer por motivos ruins também, como dependência emocional.
Meu marido, mensagem da Jana, faz coisas que acho ser desrespeitoso comigo. Diz que não é e não muda seu comportamento. Jana, pensa o seguinte, se a gente está conversando, vamos supor que eu tô com a Rafa lá no barzinho e você chega. Aí você chega para cumprimentar a gente, toma um café com a gente. Em algum momento eu falo com você uma coisa que você se sente desrespeitada. Aí você me fala, Hugo, eu não gostei. Eu falo, não, mas eu não fiz por mal. A questão é, não importa o que me levou a fazer isso. Se você se sentiu desrespeitado, eu tenho que parar. Consegue entender? Não importa se é brincadeira, não importa se é só zoação, não importa. Se você se sente desrespeitada, ou ele muda o comportamento, ou você pensa se vale a pena ficar nesse relacionamento ou não. Então, basicamente, ele não tem que concordar com você. Ele tem que te respeitar, tá bom? Ele não tem que te entender, ele não tem nem que entender por que você se sente assim. Ele só tem que começar a fazer aquilo que é importante ser feito. Meu namorado quer saber de tudo. O que fiz durante o dia, com quem conversei e em detalhes. Isso é tóxico, muito. Isso é inseguro, isso atrapalha a percepção de risco. Não é legal você alimentar isso, não. Hugo, gratidão pelo seu trabalho. É um prazer. Que bom que você gosta. Edileide, abraço para você. Vamos ver. Para mim, filho é filho. Eu entendi sim. Sim, eu também acho que filho é filho. Eu só não acho que você vai gostar mais do seu filho apesar de qualquer coisa. Então, assim, o sentimento humano ele vai variar, entende? Esposa é esposa, marido é marido. Só que eu vou gostar mais de uma pessoa do que de outra, eu vou tratar uma pessoa diferente de outra. Tem pessoas, por exemplo, que têm traumas que a impedem de ter um contato muito próximo com o filho. Então, são casos muito específicos. Eu e meu marido temos uma relação muito saudável, porém, quando falamos de dinheiro, sempre sai briga. Talvez ele tenha insegurança com isso, ou talvez um dos dois não sinta que o relacionamento é justo bastante. Tem que fazer uma análise nesse ponto aí, hein? Se precisar, faz uma consulta de casal, a gente conversa junto. Mensagem da Sheila. Quando não há química, pode dar certo? Exemplo, ótima pessoa, carinhoso, respeitador. O contrário do meu ex. Pode, ainda mais que é o contrário do seu ex. Porque, Sheila, a nossa mente, vamos imaginar a nossa mente como se fosse uma calculadora, tá? Na calculadora tem lá o que representa o número 1 e o que representa o número 2 e o 3 e o 4. Aí na hora que você coloca 1 mais 1, ela calcula que vai dar 2. Só que se o valor de 1 estiver sido colocado errado, se tiver sido colocado de uma forma diferente, vamos supor que colocou lá por algum erro na produção que 1 vale 3, na hora que pôr 1 mais 1, não vai dar 2, vai dar 6. Então, por causa disso, você tem um resultado diferente. Da mesma forma, quando você namora uma pessoa muito tóxica durante muito tempo e você começa a assimilar que o amor envolve sofrimento, que a sua vida envolve sofrimento, que toda pessoa vai ser assim, você vai começar a desenvolver química por pessoas assim. Não porque você queira, mas porque aquela pessoa faz você perceber que isso é o amor, ou que essa é a sua vida, entende? Então sim, um relacionamento pode ser ótimo mesmo sem química, e às vezes pode até ser mais saudável. Vamos lá, mais mensagens. Como falo sobre dinheiro com meu namorado? Só fala. Preocupa não, só fala. A gente às vezes preocupa demais com a forma e a gente fica pensando muito. Não, fala diretamente aquilo que você quer falar de uma forma gentil e ponto. É uma coisa muito simples. Hugo, como falar para o ficante para a gente dar exclusividade? Ou isso não se fala? Mimi, você tem que começar a pensar o que você quer para o seu futuro, para a sua vida. Você quer um namoro? Você quer um casamento? O que você quer? Porque se você quer um namoro, não faz sentido você falar, tá? Por quê? Você quer um namoro, você quer progredir. O namoro justamente implica exclusividade. Ou seja, não fale de exclusividade, fale de namoro. Agora, se você não quer namorar, então é só você falar. Você gostaria de ficar com ele, mas que se vocês fossem ficar apenas um com o outro. Sem isso, para você não serve. Comunique, tá bom? O que você pensa. Bom, pessoal, por hoje é só. Falei demais. Mensagem aqui perguntando como faço para conversar comigo. Você vai mandar mensagem no meu Instagram, Hugo Costa PSI, e vai agendar uma consulta, tá bom? Manda mensagem lá para agendar a consulta ou para participar do treinamento, a consciência do não sofrer, que vai começar muito em breve. Vocês vão adorar, pessoal. O treinamento está muito barato, R$ 99,90 só. A gente vai passar 20 dias juntos fazendo esses encontros e eu vou encher vocês de conteúdo. Então fiquem de olho, qualquer coisa manda mensagem por lá que a Rafa vai ter um prazer enorme em responder vocês. Tá bom, pessoal? Beijo grande para vocês, tchauzinho, até o nosso próximo encontro.